Bom dia, irmãos. Eu sou o pastor Minchol da igreja da cidade de Busan, da Coreia do Sul. Durante a Páscoa, as igrejas da América do Sul estão celebrando a Páscoa e dentro da providência de Deus estamos realizando um retiro espiritual devido ao coronavírus. Eu fiquei triste porque eu não pude visitar a América do Sul, mas escutando que vocês estão tendo o retiro espiritual da Páscoa, eu fiquei muito feliz e muito grato a Deus. Todas as vezes quando os irmãos se reúnem, seria bom os irmãos ganharem força no coração e através do corona, que os nossos irmãos possam ficar mais próximos, mais perto da palavra e possam receber a bênção de Deus. Hoje de manhã eu quero compartilhar o livro de Romanos capítulo 1. Vamos compartilhar o livro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Eu vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até o versículo 25 nós lemos. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, fala sobre a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, já pensaram sobre a ira de Deus? Vocês não têm medo da ira de Deus? Mas vamos pensar, Deus se ire de quem? Quando nós pensamos nessas pessoas que receberam o castigo de Deus, as pessoas que receberam a ira de Deus, quem são essas pessoas? E nós pensamos de uma maneira muito vaga. As pessoas que foram castigadas por Deus foram as pessoas más. As pessoas que receberam a ira de Deus foram as pessoas que mataram, adulteraram, roubaram, os adversários de Deus. Tais pessoas nós reconhecemos. Essas pessoas pensamos que receberam a ira de Deus. Às vezes, irmãos, nós, quando erramos dentro da igreja, quando cometemos algum equívoco, quando nós encontramos uma dificuldade dentro da igreja, e aí pensamos, nossa, Deus me deu um castigo, Deus está irado comigo. Às vezes nós pensamos assim. Mas na Bíblia diz, a ira de Deus se revela contra quem? A Bíblia está dizendo. Contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça, contra a impiedade e perversão dos homens. Vamos ler juntos o versículo 18, 1, 2, 3 já. A ira de Deus se revela do céu contra impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
A ira de Deus se revela contra aqueles que detêm a verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. Então, e essa impiedade, o que significa? Na verdade, eles consideram a verdade como a injustiça. Em outras palavras, a palavra que é verdade, eles consideram a palavra como uma injustiça. E isto eu chamo de o nosso pensamento. Em Gênesis capítulo 3, Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas no capítulo 3, a serpente procura a Eva e disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus, ele disse que eles podiam comer todos os frutos, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Exatamente Deus, ele disse assim. Mas Satanás, ele mudou. Ele começou a colocar um pensamento no coração dela. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ei, você pode comer tudo, não tem problema, mas aquela árvore que está no meio, você não pode comer, você não pode nem tocar. Deus, ele disse assim. A Bíblia diz para nós, o que a Bíblia está dizendo? Vamos procurar, irmãos. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3 e vamos conversar sobre esta parte. No capítulo 2, versículo 16, diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Ou seja, de toda árvore podemos comer livremente. Livremente, conforme o meu desejo, eu posso comer, conforme a minha justiça. Mas do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas no capítulo 3, a serpente aparece e pergunta para a mulher, para Eva, versículo 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em nenhum momento Deus falou que não comereis. Pelo contrário, Deus falou, de todas as árvores podereis comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse assim. As demais as árvores, Deus não disse para não comer. Pelo contrário. Eva disse, a serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morreis. Eva, ela não respondeu conforme a palavra de Deus, ela respondeu conforme o seu pensamento. Deus disse que podem comer livremente todos os frutos do jardim. Podem comer à vontade, a qualquer momento. Porém, Satanás, para Eva, enquanto ele estava conversando com ela, Eva não respondeu conforme a palavra. Eva respondeu conforme o seu pensamento. Por isso, Adão e Eva, eles estavam com um pensamento diferente da palavra de Deus. Enquanto a serpente estava conversando com a Eva, ela foi enganada por Satanás. Foi seduzida por Satanás. Quando Deus disse para não tocar, quando Deus disse para não ver, Deus disse para não comer. A Bíblia está escrito assim.
dele não comereis, nem tocareis nele para que não. Quando Deus disse para não tocar? Então, continuamente está acrescentando o seu pensamento na palavra. Satanás faz esse trabalho. Por isso a serpente disse: por que você acha que Deus disse para não comer? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, Satanás colocou uma palavra diferente da palavra de Deus no coração de Eva. Deus disse: certamente morrerás. Mas Eva rejeitou a palavra, porque Satanás colocou este coração. E disse: é certo que não morrereis. Mas Deus, ele disse: certamente morrerás. E a serpente disse: não, é certo que não morrereis. Eva podia seguir a palavra de Deus, e ela também podia seguir o seu pensamento. Mas Eva, o que ela seguiu? Ela rejeitou a palavra de Deus que diz: certamente morrerás. E aceitou o pensamento de Satanás, que disse: é certo que não morrereis. Ela seguiu a palavra de Satanás, rejeitou a palavra de Deus. Não, no momento que ela seguiu a palavra de Satanás, sua visão foi diferente. No versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe por que Deus impediu de você comer? É porque na verdade você não vai morrer. Mas por que Deus impediu de você comer? Porque se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Por isso Deus impediu de vocês comerem. Entendeu? Satanás começou a colocar esse coração. E quando ela aceitou essa palavra, ela rejeitou a palavra de Deus e considerou a palavra de Deus numa mentira. Ela não somente comeu aquele fruto, ela considerou a palavra de Deus como uma mentira. Por isso, em Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Dentro dos seus corações, irmãos, se não for a palavra de Deus, se vocês aceitarem o seu pensamento, Deus vai se irar contra essa pessoa. E tem muitas pessoas que vivem assim. O que a Bíblia está nos dizendo? Em Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas próprias coisas que condenas. Irmãos, os fariseus, os escribas, o que eles estão falando aqui? Muitas pessoas ensinam aos outros: não roubem, não adulterem, não cometam maldade, porém, a própria pessoa está adulterando e matando. Então, você está pedindo para que os outros honrem aos seus pais, mas não amam o seu próximo. Você ensina o outro, mas por que não ensina a si mesmo? As pessoas leem a Bíblia, as pessoas oram, as pessoas escutam a pregação. Para quê? Para ensinar quem? Tem que ensinar a si mesmo. Mas, na verdade, Deus deu a Bíblia, Deus reflete a nossa imagem, Deus mostra quem nós somos. Para quê? Para que realmente nós possamos estar diante de Jesus. Mas as pessoas leem a Bíblia, aprendem a Bíblia, não para ensinar a si mesmo, mas sim para ensinar os outros. E a Bíblia está dizendo: porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, Deus ele julga conforme a verdade. Segundo a verdade, Deus ele nos julga. Deus julga o nosso coração segundo a palavra.
Na nossa missão, tem um evangelista muito famoso chamado evangelista Shin. Eu acredito que vocês já escutaram muitas vezes o testemunho desse evangelista. Ele, depois que ele recebeu a salvação, ele se casou com uma irmã da igreja. E durante 2 anos, ele não bebeu. Depois que ele se casou, tirando esses 2 anos, durante 22 anos, ele bebeu. Então, a sua esposa, a irmã, casou com o irmão da igreja, mas o seu marido continuamente estava bebendo. Por dia, bebia de 8 a 12 garrafas por dia de bebida. Então, imaginem, ele viveu bebendo durante 20 anos. E a irmã, a sua esposa, procurou o pastor Parker, procurou o pastor. E o que ela disse para o pastor? Ela procurou o pastor. E o pastor disse: irmã, traga o seu marido. E ela trouxe o marido dela para o pastor. E o pastor, encontrando com esse irmão que bebeu durante 20 anos, o que ele disse para o irmão? Irmão, é difícil de cortar a bebida, não é? Sim, pastor, é muito difícil. E naquele momento o pastor, o que ele disse para aquele irmão? Irmão, já que o irmão quer cortar com a sua força, é difícil. Mas olhem o que está escrito na Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Pastor Parker leu este versículo para o irmão. Para aquele irmão que bebeu durante 20 anos. Ele não julgou conforme o que ele estava enxergando. Ele julgou aquele irmão conforme o que está escrito na Bíblia, conforme a palavra de Deus. Então, a sua esposa, ela também escutou a pregação, mas ela como julgava seu marido? Nossa, ele é mentiroso, ele é louco, ele é bêbado, ele é alcoólatra e até amaldiçoou seu próprio marido. Então, a irmã, ela julgou o seu marido não conforme a palavra de Deus. Ela julgou o seu marido conforme o seu sentimento, a sua visão. Em outras palavras, ela julgou o seu marido conforme a carne. Então, se fosse conforme o julgamento da esposa, ele é doente, ele é alcoólatra, isso está certo. Mas, conforme a palavra de Deus, o pastor Park julgou o irmão como santo, como perfeito. E julgou a vida desse irmão como um grande servo de Deus, conforme a palavra de Deus. Então, há uma diferença aqui. Hoje, irmãos, nós estamos no retiro espiritual, que os nossos irmãos, se vocês estão junto com a sua família, examinem o seu coração agora, irmãos. Quando vocês olham a sua esposa, vocês julgam conforme o quê? Vocês julgam conforme a sua visão, conforme a carne, ou conforme a palavra de Deus? Como vocês estão julgando a sua esposa, seus filhos, seus irmãos da sua igreja, como vocês estão julgando eles? Se, irmãos, julgarmos conforme os olhos da carne, nós iremos reclamar do nosso marido, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos membros da nossa igreja, iremos julgar, iremos reclamar da igreja. Mas, se nós julgarmos conforme a palavra do Senhor, não, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, nós iremos dizer assim. Eu, lendo a Bíblia, eu tive muita gratidão. Por quê? Você julgar conforme o seu sentimento e você julgar conforme a palavra tem um resultado muito diferente. Na nossa igreja, os irmãos que voltaram do programa Good News Corpus, eles voltaram para a Coreia
e entraram nas faculdades, mas deixaram de frequentar a igreja. Só foram como missionário temporário. Quando voltaram, pararam de frequentar. E eu vi que esses irmãos estavam faltando nos cultos. Se eles voltaram desse programa, receberam a salvação, durante esse ano eles deram toda a sua juventude, todo o seu coração para o evangelho. São pessoas que tiveram esse coração. Mas por que hoje não estão mais frequentando a igreja? E eu comecei a reclamar desses irmãos. Nossa, esses irmãos por que vivem assim? Por que esses salvos estão vivendo assim? Eu estava reclamando deles. E um dia eu estava lendo o livro de Mateus. Em Mateus capítulo 2, fala sobre o nascimento de Jesus. E aqui está escrito: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Nossa, aqui em Israel, a Judéia, as terras de Judá, eram as terras mais pequenas. E Belém era a menor de todas. Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor. Realmente essa terra era a menor terra de Judá. Mas Deus disse: não é a menor, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Por que Belém, a terra de Judá, não era a menor terra? Porque dessa terra sairá Jesus Cristo. Jesus Cristo nascerá nessa terra. Sim, na verdade essa terra era menor. Mas Deus disse que não era menor. Por quê? Jesus Cristo nasceu nessa terra. Ah, é verdade então. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, sim, era a menor terra, mas já que Jesus Cristo nasceu, não foi a menor terra de Judá. Eu fiquei muito surpreso quando eu li este versículo. Eu vendo esses jovens que voltaram desse programa, não estavam mais frequentando a nossa igreja. Aos meus olhos, eles eram pequenos, eles estavam na carne, eles estavam seguindo o pendor da carne. Por isso, eu estava preocupado, eu reclamei desses irmãos. Mas o que a Bíblia está dizendo? Belém da Judéia não é de modo algum a menor entre as principais de Judá. O importante é se Jesus Cristo nasceu ou não nasceu nessa terra, e não o tamanho dela. Quando vejo a vida desses irmãos, será que Jesus Cristo está dentro deles? Se realmente se eles receberam a salvação, Jesus Cristo nasceu nesse coração. Então, eles não são pequenos aos meus olhos. Eu comecei a enxergar dessa maneira. Mas por que até então eu estava reclamando? Eu estava julgando conforme a minha visão. A partir de hoje, eu tenho que passar a palavra de Deus para eles e dizer: irmão, você não é o menor. Por isso eu liguei para um jovem chamado Kwon Yong-Gwang. Eu liguei para ele. Oi, pastor, eu faltei no culto nesse domingo, me desculpe, pastor. Não, irmão, eu liguei para você não para escutar o teu perdão. Irmão, eu te liguei porque eu quero te contar algo para o irmão. Ah, sim, pastor, eu sei. Pastor, no próximo culto eu estarei no próximo domingo eu estarei no culto. Não, irmão, eu te liguei não para você vir para a igreja. Ah, sim, pastor, eu sei. Eu faltei porque eu fui no casamento do meu amigo. Não, irmão, não é isso que eu quero falar para você. Ah, sim, pastor, eu já sei o que o senhor quer falar para mim. Não se preocupe, eu vou para o culto. E aí ele desligou a ligação. E no próximo culto ele não veio. E eu liguei de novo para ele. Yong-Gwang, ligando para ele. Oi, pastor, me desculpe. Eu queria ir para a igreja. Mas logo depois que acabou o casamento, o meu amigo me segurou e não pude ir para a igreja. Pastor, semana que vem não vai ter nenhum casamento, eu vou para a igreja. Não, irmão, não é isso que eu quero falar para ti. Não é isso que eu quero falar.
eu quero falar algo para você. Pastor, eu já sei. Não se preocupe, eu vou ir para a igreja. Não se preocupe. E ele desligou a ligação. E na próxima semana ele não apareceu. E eu liguei de novo para ele. Alô? Ai, pastor, me desculpe. Irmão, eu estou te ligando porque eu quero te falar algo. De repente ele ficou bravo. Ai, que isso? Que saco. Fiquei muito assustado. Ai, pastor, só porque eu faltei um culto? Não é só o pastor que está me ligando. Todos os irmãos estão me ligando. Eu sou um pecador agora, pastor? Eu sou um criminoso? Que saco. Eu fiquei tão assustado que eu desliguei a ligação. E no próximo culto, estava esperando por ele, ele não apareceu. E eu liguei de novo para ele. Ei, Yongguang, pastor. Ai, pastor, não precisa me ligar, eu vou. Não, irmão, eu quero te falar algo. Presta atenção, não precisa vir para a igreja. Eu tenho algo para falar. Pastor, fale então. Eu fiquei chateado porque você não veio na igreja, na verdade. Mas eu estava lendo a Bíblia e Deus me disse, você não é o menor, você não é pequeno. Sim, pastor. Eu aparecerei na próxima semana. Ele desligou a ligação. E ele não aparecia mais na igreja. E a partir daquele dia, não somente para esse jovem, para outro jovem, para 20 jovens que não estavam mais frequentando a igreja. Todo dia eu ligava para eles. Ei, irmão, você não é pequeno, você não é pequena. E todos diziam, pastor, obrigado. No próximo culto eu vou aparecer na igreja. Mas se passou um ano, eles não apareceram. 1 ano e meio não apareceram. Quase 2 anos não apareceram na igreja. E eu também. Mesmo eles não vindo, eu estava ligando para ele. Ei, Yongguang, Yongé, vocês não são pequenos. Você não é pequeno. Durante 1 ano e meio, agora quando eu ligo para eles, sim, pastor, é verdade, eu não sou pequeno. Eles falam primeiro do que eu agora. E ligaram para o seu amigo. O pastor ligou para você? Sim, ele ligou. E o que ele falou? Ele falou, você não é menor. E entre eles estavam falando, a gente não é menor, a gente não é menor. Porque toda semana escutavam isso, a gente não é menor, a gente não é menor. Depois esses jovens ficaram curiosos. Porque o pastor toda hora está falando que a gente não é menor. Em vez de ele cobrar a gente, porque todo domingo ele fala que a gente não é menor. E assim, 2 jovens começaram a vir para a igreja para perguntar, pastor, por que o senhor está falando isso para a gente? Porque sempre o senhor está falando a mesma coisa. Toda vez que o pastor me liga, eu já sei o que o senhor vai falar, que a gente não é menor. E essa palavra, eu não sou menor, não sai do meu ouvido. Mas por que o senhor está falando isso para mim? 19 jovens me procuraram para fazer essa pergunta. E assim, e hoje eles estão servindo o evangelho, esses jovens. Irmãos, o poder está dentro da palavra, não está dentro de nós. Só que a gente pega a palavra, a gente não ensina para nós, a gente ensina para os outros. Se a palavra diz que eu não sou menor, então eu não sou menor. Por mais que eu não entenda, mas o servo de Deus é aquele que transmite a palavra. Amados irmãos, Deus nos julga conforme a palavra, conforme a verdade. O pastor Park que nos guia, qualquer pessoa que ele encontra, seja um alcoólatra, seja um cego, seja um coxo, ele julga conforme a palavra de Deus. Então, durante 20 anos, aquele irmão que bebeu, pastor Park ele diz, você é justo, você é perfeito. Por isso ele pôde julgar desta maneira. Mas esse irmão, o que ele respondia? Não, pastor, a Bíblia diz que eu sou perfeito, mas eu não sou. Não, lê a Bíblia, irmão. A Bíblia está dizendo que eu sou perfeito, mas eu não sou. Irmão, o que o irmão está falando? Lê a Bíblia de novo. Sim, a Bíblia está dizendo que eu sou perfeito, mas eu durante 22 anos bebi. Eu não sou perfeito, pastor. Irmão, o que o irmão está falando? Lê a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Que eu sou perfeito. Então, pastor, eu sou perfeito? Sim, irmão. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Sim.
Então, o irmão é perfeito. Quando o nosso coração se torna um com a palavra, nesse momento Deus manifestou o seu poder na vida desse evangelista. Por isso, hoje ele está pregando o evangelho. Ele é um evangelista hoje. Deus desce com a sua ira para quem? Para aquele que julga conforme o seu pensamento e não segundo a palavra de Deus. Aqueles que detêm a verdade. Então, que tipo de pessoa que detém a verdade? Vamos voltar. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto dentre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, aqueles que se acharam sábios, aqueles que se acharam inteligentes, essas pessoas confiaram no seu pensamento e não na palavra. Ah, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou o dono da verdade. Eles não julgam conforme a palavra, eles julgam conforme o seu pensamento. E para tais pessoas, Deus desceu com a sua ira. Deus não se irou contra os mentirosos, contra aqueles que pecaram, porque na Bíblia Deus já nos justificou, já nos aperfeiçoou. Mas vocês acumulam a ira de Deus não porque adulteraram, não porque mentiram, mas sim porque não seguiram a palavra de Deus e seguiram o seu pensamento, foram contra a palavra de Deus. Por isso Deus manifesta a sua ira para tais pessoas. Hoje, irmãos, pensem, vocês vão julgar conforme o seu pensamento ou vocês vão falar conforme a palavra de Deus? Se hoje vocês julgarem conforme a palavra de Deus, Deus vai ajudar a vida de vocês, Deus vai trabalhar na vida de vocês. Na vida de vocês. Se vocês seguirem a palavra de Deus, vocês vão experimentar o poder de Deus. Pedro estava subindo para o templo e encontrou com um coxo de nascença. E quando Pedro se encontrou com aquele coxo, o que ele disse? O coxo queria receber algo de Pedro, por isso estendeu a sua mão. Mas o Pedro, olhando para o coxo, o que ele disse? Não possuo nem prata nem ouro, mas te dou o que eu tenho. O nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Por isso ele diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu te dou o que eu tenho, Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Eu não tenho poder para levantar um coxo, mas Jesus Cristo é capaz. Por isso, irmãos, Pedro não trabalhou, não levantou aquele coxo pelo seu nome, mas sim pelo nome de Jesus Cristo ele levantou o coxo. Nós não podemos abrir os olhos do cego, mas Jesus Cristo é capaz. Eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, mas Jesus Cristo que está dentro de mim tem. Jesus Cristo que habita dentro de mim, Ele deseja abrir os olhos do cego. Cego, abre os olhos. E os cegos abriram seus olhos. Mas nós falamos o que, irmãos? Nós seguimos o que? Nós não falamos a verdade. Nós seguimos a situação que nós enxergamos. Por que nós falamos que o meu marido, minha esposa, meus filhos não têm fé? Por que vocês falam sem pensar? Por que vocês falam não dá? Vocês falam eu não consigo, sem pensar, irmãos. Vocês falam à toa essas palavras. O cristão não deve falar à toa essas coisas. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Vocês estão falando o que vocês estão sentindo e não estão falando segundo a palavra. O que a Bíblia está dizendo? Somos pobres. Parecemos que somos pobres. Parecemos que não temos nada. Parecemos que somos insensatos, mas
Nós somos uma outra pessoa agora. Se vocês falarem segundo a palavra de Deus, a tua vida vai ser diferente, irmão. Mas se eu falo o que eu vejo, o que eu sinto, a partir desse momento, seremos humanos, seguiremos o fluxo deste mundo. Vida espiritual não é vocês fazerem alguma coisa, é seguir a palavra de Deus e falar conforme a verdade, irmãos. É julgar conforme a verdade. Irmãos, é acreditar na palavra de Deus. Acordem. E assim Deus trabalha nesse coração. Mas aqueles que se acham sábios não seguem a palavra de Deus. Por isso, no versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Segundo a concupiscência da carne. Deus entregou essas pessoas para viverem assim. Eles vivem não segundo a palavra, eles vivem segundo a concupiscência da carne. Irmãos, e o nosso coração? Nosso coração gosta do mundo, nosso coração gosta da carne. Mas o que a Bíblia está dizendo? Essa pessoa morreu juntamente com Cristo. No nosso coração nós temos o desejo da carne, mas a pessoa que seguiu o desejo da carne já está morta na cruz. Muitas pessoas estão seguindo o seu pensamento, o desejo da carne, por isso são servos da carne. A Bíblia está dizendo, a palavra está nos dizendo uma palavra exata para nós, irmãos. Por isso, Deus nos abandonou, Deus nos entregou, porque nós seguimos a concupiscência da carne. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por isso a gente vive de uma maneira imunda. Se Deus segura o nosso coração, podemos vencer o pecado. Mas se Deus nos entregou, se Deus nos abandonou, a nossa vida é imunda, suja, irmãos. No versículo 28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovável. Deus nos entregou por quê? Desprezaram o conhecimento de Deus. O nosso coração não quer a palavra de Deus. O nosso coração quer seguir o nosso desejo da carne. Por isso, Deus não pode trabalhar na nossa vida, irmãos. Amados irmãos, hoje, nesta manhã, nós temos que nos lembrar de uma coisa. Eu vou seguir a palavra de Deus ou eu vou seguir o meu pensamento. O julgamento de Deus é conforme a sua verdade. Deus se ira contra aqueles que detêm a verdade. Nós durante muito tempo falamos conforme o nosso pensamento. Nós não vivemos segundo a palavra de Deus. Por isso Deus não trabalhou na nossa vida. Se os irmãos viverem segundo o desejo da carne, vocês são muito mal perante Deus. Deus, hoje também, deseja que nós vivamos pela fé. E não seguindo o que nós enxergamos. E não falar o que sentimos segundo a nossa situação. Deus não se agrada desse coração. Que todos os nossos irmãos, por causa do corona, nós possamos nos aproximar mais da palavra, possamos participar da palavra, possamos aprender a fé e possamos experimentar o poder de Deus. Espero que os irmãos possam viver dessa maneira. Obrigado.